Shalom, a graça e a paz. Nós vamos estar meditando na palavra que se encontra em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5, Filipenses 2:5, que nos diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, estamos aqui diante do relato que Paulo ele escreve à igreja que estava em Filipe. E Paulo ele faz uma análise, de quem era Jesus. Em poucas palavras, ele sintetiza a quem era a figura de Jesus Cristo. E ele escreve aos filipenses dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele estava dizendo para aquela igreja para que elas adquirissem esse sentimento. Que sentimento era esse? Um sentimento de abrir mão de tudo que possuía, abrir mão de quem era, para poder servir, para poder prestar o serviço aos seus irmãos. Você diz que Jesus, mesmo sendo em forma de Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se, se tornando servo. Ou seja, então Jesus ele se deixou esvaziar para se tornar semelhante a um servo e servir, pois Jesus veio para isso, para servir. Então Paulo está escrevendo à igreja de Filipe dizendo: vocês têm que ter esse sentimento em vocês, esse sentimento de servidão, esse sentimento de servir ao outro, de se dar ao outro. Esse sentimento tem que estar em nós. Nós que professamos que somos servos do Senhor, nós que professamos que nós somos de Cristo Jesus, nós que professamos que nós somos comprados pelo seu sangue, nós que professamos que somos cristãos. E o que é ser um cristão? É ser um imitador de Cristo. É ter as marcas de Cristo na sua vida. É agir como ele agia. Então Paulo está dizendo que haja em vós esse sentimento, que haja na minha vida, que haja na sua vida, esse sentimento de doar-se, de entregar-se ao outro, porque isso é bom aos olhos de Deus. Então que esse sentimento permeie a nossa vida, permeie o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, aonde nós estivermos, que esse sentimento ele permeie a nossa vida, para que verdadeiramente possamos ser vistos como os cristãos que somos. Então Paulo, ele vai dizer que haja em vós esse sentimento. Sentimento que houve em Cristo de ser igual a Deus, mas não tomar por usurpação e esvaziar-se. Se entregar, se dar. Jesus, ele se entrega, ele se dá por completo. Ele abre mão da sua divindade como era, de estar na glória com o Pai, para poder estar entre os homens, tornar-se semelhante aos homens, e em forma de homem, ser obediente até a morte e morte de cruz. Veja que Jesus ele se dá por completo, cumprindo assim na sua vida aquilo que estava escrito na palavra a seu respeito, que ele veio para levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Isaías, ele vai dizer isso, que ele tomou sobre si as nossas dores. Pelas suas pisaduras, nós somos sarados, curados. Ou seja, Paulo está dizendo que nós temos que aprender a carregar o fardo um do outro. Paulo ele está enfatizando que eu tenho que ajudar o meu irmão que está debilitado, que está fraco, que está caído, a poder se levantar, a poder se colocar de pé. Esse sentimento tem que estar na minha vida e na sua vida, de ver o irmão ali
caído, debilitado, e poder ajudá-lo, poder socorrê-lo, poder sustentá-lo, poder dar uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, para ajudá-lo a se levantar, ajudar ele a curar as suas feridas, ajudar ele a curar as suas mágoas, as suas dores, estar com o ombro pronto para caso essa pessoa precise chorar no seu ombro, caso ela precise desabafar, ela precise se abrir. Paulo ele está dizendo isso, que nós temos que ter esse sentimento em nós de nos doar ao ponto de cumprir em nós a palavra do Senhor, que é de amar ao próximo. E como Jesus disse antes, dele subir aos céus, ele diz: eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Como eu amei vocês, ame. Como? Se dando, se entregando, fazendo com que o outro possa ser ajudado, possa se levantar e possa sair do estado de pecado e entrar para um estado de regeneração, de justificação em Cristo Jesus. Paulo, ele vai dizer que haja em vós. Que haja em vós esse mesmo sentimento que houve em Cristo. Quando eu vejo Paulo falando isso aqui, eu me lembro da parábola que Jesus conta do bom samaritano, em que aquele homem, ele foi apanhado, roubado, ele sofreu ali porque os ladrões bateram nele ao ponto de deixá-lo quase morto. E então passa um sacerdote, não ajuda ele. Passa um levita, também não ajuda ele. E vem agora um samaritano. E vem e socorre aquele homem. O sacerdote e o levita, ambos falavam que serviam ao Senhor, que adoravam a Deus. Mas ao passar por aquele homem, não cumpriu o mandamento do Senhor, de amar ao próximo. O samaritano, ele vem, olha o homem caído. O que é que ele faz? Ele cuida das feridas daquele homem. Ele limpa, ele higieniza, coloca sobre o seu animal, a sua montaria, a montaria que era dele, que ele estava montado. Ele abre espaço que era dele, para poder dar ao outro. Nós temos que aprender isso, nós temos que guardar isso na nossa vida. Aprender a dar espaço, muitas vezes, o espaço que é nosso, para dar ao outro, que precisa da ajuda. Aquele homem leva o homem até uma hospedaria, onde pode cuidar melhor dele. Levou ele até um lugar onde ele pode ser sarado, ser curado. Aonde nós podemos levar o nosso irmão que está ferido, que está machucado, para ser curado, ser sarado. A um ambiente aonde ele possa receber ali uma palavra de consolo, de conforto, possa receber carinho, possa receber cuidados. Ele também pagou as despesas daqueles dias. Teve que viajar, mas deixou tudo ok, para que aquele homem pudesse ser cuidado. Mesmo que você não possa estar presente naquele instante, naquele momento, faça com que aquela pessoa que precisa da sua ajuda, ela possa ser cuidada, possa ser orientada, possa ser ajudada. Então, quando Paulo ele fala isso, Paulo ele está mostrando o significado do que é ser um cristão. Paulo está mostrando o significado do que é servir a Deus, do que é servir a Jesus. Que é esse sentimento de doação, de servidão, esse sentimento de cuidado, de zelo, esse sentimento de percepção de que a pessoa precisa de ajuda e estamos prontos para ajudar, para socorrer. Paulo ele está dizendo isso. De ser obediente àquilo que Deus nos chamou como cristãos. De amar, de cuidar, de zelar. Mesmo que a gente às vezes não conheça, não sabe quem é, mas se precisa de ajuda, nós temos que servir, temos que cuidar, temos que zelar, porque é o nosso papel. O papel daquele que serve ao Senhor, daquele que ama a palavra de Deus. Olha o que ele diz: Jesus esvaziou-se, tornando-se servo, semelhante aos homens.
E semelhante ao homem, ele serviu e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus morreu para nos salvar, nos dar a vida e vida com abundância, para que nós também pudéssemos doar para aqueles que precisam o apoio e a ajuda que nós recebemos, a palavra que nós recebemos, a unção que nós recebemos, o Espírito Santo que nós recebemos, também ser compartilhado com aqueles que necessitam de uma palavra de ânimo, de consolo, de conforto. Então que haja em mim, que haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero deixar esta palavra para que nós venhamos meditar, para que nós venhamos verdadeiramente estar com a nossa vida como aquilo que condiz a palavra do Senhor e tenhamos uma vida de abundância na presença de Deus. Que Deus possa te abençoar poderosamente.